O terceiro ponto está muito associado com esse segundo, que seria a parte de configurações, que é a segurança dos dados, né? Então, quando a gente pensa em dados sensíveis que estão em infraestrutura em nuvem, a gente tem dois cenários, né? A gente tem o cenário de dados que não poderiam estar na nuvem, por algum motivo, e a gente tem o cenário também de dados que estão saindo da nuvem sem o consentimento, né? Então, a gente tem um fluxo aí que precisa ser verificado, né? Tanto, às vezes, usuários que estão subindo coisas que não eram para subir na nuvem, quanto, às vezes, um atacante explorando algum ponto dentro do ambiente, conseguir fazer a filtração dessas informações sensíveis, né? Então, esse é um ponto que ele gera muito barulho, né? A gente tem aí diversos casos, tanto no Brasil quanto em outros lugares aí do mundo, referente a incidentes envolvendo vazamento de dados, né? E é um desafio muito grande a gente conseguir fazer todo esse controle também na nuvem. Então, muitas empresas até possuem soluções, por exemplo, de Data Loss Prevention, né, que são soluções que vão prevenir esses vazamentos, só que muitas vezes essas empresas não estendem essa capacidade para a nuvem. Então, a gente tem isso dentro do ambiente data center local, on-premise, mas quando eu estou falando aí de ambientes multi-cloud, muitas vezes as empresas não olham para esse ponto em nuvem, né? Então, é um ponto que a gente precisa olhar também com certo cuidado. Então, a gente tem também alguns exemplos. Aqui no Brasil, nos últimos 2 anos, a gente teve um crescimento aí muito grande da quantidade de vazamento de dados, né? Então, é um ponto que acaba gerando uma certa preocupação. E agora, com a questão da LGPD, que a gente tem uma lei, né, que vai impor uma série de sanções aí às empresas, a gente precisa olhar isso com muito mais cuidado, né? Então, quando a gente fala em dados sensíveis, não é somente fazer a proteção desses dados, mas também entender, às vezes, onde que esses dados estão, né? Dentro da LGPD, eu preciso entender, por exemplo, onde que o dado pessoal do usuário está, né? Então, isso acaba sendo um outro ponto também dentro das soluções de DLP que a gente pode estar endereçando também dentro desse contexto aí de segurança de dados, tá? E quando a gente fala em ataques que envolvem, né, a exfiltração dessas informações, muitas vezes, né, esses ataques eles passam por várias etapas, né? Então, a gente tem essa sequência lógica que muitas vezes é seguida pelos atacantes, que é primeiro entrar no ambiente. Então, depois que o cara entrou, ele vai expandir o acesso dele, seja por meio de privilégio, ou ele vai descobrir a infraestrutura do cliente até chegar ao ponto de filtrar os dados mais sensíveis ali dentro da companhia, né? Então, a gente precisa, de certa forma, entender cada um dessas etapas, né, e atuar de forma proativa dentro de todos esses pontos.